Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos estudando a lição desse trimestre que tem como título O Grande Conflito. E talvez nós não imaginávamos quão propício seria estudarmos esse tema dentro do período ao qual nós estamos vivendo hoje. Não imaginaríamos que talvez estaríamos vivendo o que estamos vivendo. Grandes tormentas, tempestades, guerras que estão acontecendo, ou no nosso contexto do nosso país, o que nós temos visto ali com os nossos amigos gaúchos, os nossos amigos ali do Rio Grande do Sul, aonde perderam tudo e até mesmo a sua vida. É muito importante nós entendermos que dentro desse contexto, sim, nós vivemos dentro de um grande conflito, mas a importância de compreendermos que Deus está no controle da história. Por mais que tempestades venham a acontecer, um dia tudo isso vai passar e nós teremos o privilégio de estarmos com Jesus no céu. É muito importante nós estudarmos a lição dessa semana, que é a lição de número 6, que traz o título As Duas Testemunhas, porque é muito importante nós se abraçarmos a essas duas testemunhas, nós nos conectarmos com elas, para que realmente nós possamos entender esse grande conflito ao qual nós estamos vivendo hoje, para que nós possamos se preparar, porque um dia todos esses problemas e dificuldades e tempestades irão passar e nós poderemos estar com Jesus no céu. A lição dessa semana traz o verso para memorizar que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 8, e esse verso é um verso realmente chave para nós entendermos a lição dessa semana. Isaías, capítulo 40, no versículo 8, diz assim: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sim, a palavra de Deus, por mais que possa ter sido perseguida, por mais que muitas vezes tentaram destruir em praça pública, por mais que muitas vezes tentaram queimar, não deixar ser traduzida, colocaram frases na mente das pessoas que falavam que se lesse a palavra de Deus ficariam loucos. Por mais de tudo que o inimigo tentou fazer, a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus, nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada. E nós estamos aqui dentro de um contexto histórico, de um contexto da Revolução Francesa. A lição dessa semana ela está abordando esse período dentro da história, que é o período ali da Revolução Francesa, que é o período ali onde nós estamos dentro do contexto do século XVIII. E esse período, então, da Revolução Francesa, nos traz ali um período onde ficou também marcado dentro da história. E esse período ali, onde flui ali nas ruas da França, a guilhotina, por exemplo, foi montada em praça pública ali no contexto de Paris, e onde milhares de pessoas realmente foram mortas. Nós vemos ali então um período realmente complexo dentro da história do cristianismo, onde o ateísmo, o agnosticismo parecia que realmente ia prevalecer e o cristianismo seria de certa maneira destruído. O cristianismo, a palavra de Deus, parecia que realmente estava morta. Esse é um período realmente que nos mostra que por mais que muitas vezes pareça que o inimigo vence em meio a esse grande conflito, uma coisa é certa: Deus sempre será o vitorioso. Amém? Por isso, a lição dessa semana então nos traz a respeito das duas testemunhas, e um texto-chave para nós estudarmos se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 11, e você pode ler ali a partir do verso 3 até o versículo 14, para entender um pouquinho dessa história ali sobre essas duas testemunhas. Eu vou ler aqui apenas o verso 3 do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Diz assim: Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. A lição então traz aqui para nós um período profético, um período de tempo, uma profecia de tempo dentro da história. O primeiro ponto que nós precisamos aqui abordar em nossas unidades de escola sabatina é nós trazemos que esse período de tempo, ele não é um período futurístico, mas ele é um período que já ficou dentro da história, que vai do ano 538 até o ano 1798. Uma profecia de tempo de 42 meses ou
uma conexão também ali com o livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, uma profecia de 1260 anos, onde na verdade é a mesma profecia. Também existe aqui, dentro dessa mesma profecia, se nós formos ali no versículo 3, no versículo 11 do capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, verso 11, também traz ali um período, mas depois dos 3 dias e meio, também traz ali novamente dentro dessa mesma profecia, um período de tempo de 3 anos e meio. É muito importante nós compreendermos esse contexto. Eu marquei aqui na minha lição, e você pode também trazer aí, dentro desse estudo da lição da Escola Sabatina em sua unidade de Escola Sabatina, 2 pontos que eu marquei aqui sendo muito importantes para nós identificarmos esse período e também identificarmos quem são essas testemunhas. Um ponto importante que eu marquei aqui é realmente entendermos ali que o pátio do templo seria entregue ali aos gentios por 42 meses. E a cidade santa ali seria então pisada por eles. Esse contexto aqui nos mostra então realmente um contexto de perseguição, um contexto, se nós estudarmos ali Apocalipse 11, que é um contexto onde parecia que as testemunhas realmente seriam mortas, estavam mortas, até haver então esse período ali de ressurreição dessas testemunhas. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Um outro ponto muito importante nós entendemos é que essas 2 testemunhas então elas se levantam em período de grande dificuldade, porque sim, é um período ali onde a tradição é colocada acima da palavra de Deus, onde também o ateísmo, o agnosticismo realmente se levanta de uma maneira muito forte e aparentemente então realmente um período de grande perseguição e dentro de muitas mortes também acontecem dentro desse período. Mas há algo aqui que também nos relata que essas 2 testemunhas, elas estavam vestidas então de pano de saco. E esse ponto também é muito importante nós entendermos, porque dentro aqui de um contexto histórico, o que acontecia ali quando as pessoas se vestiam de pano de saco, ou também ali colocavam em suas cabeças cinzas, o que simbolizava isso? Simbolizava realmente, claramente, um momento de angústia. Ou seja, esses 42 meses ou 1260 anos realmente seria um período de angústia e por isso as 2 testemunhas então estavam ali vestidas de pano de saco. Outros 2 pontos importantes é nós entendermos outras 2 frentes agora de Satanás. Essas 2 frentes, na verdade, que eu coloquei também aqui na minha lição, é realmente a primeira delas, essa adulteração da verdade, aonde ali dentro do contexto do período, o romanismo, ele traz esse contexto de uma adulteração da verdade, mas também ali Satanás leva ao contexto do agnosticismo, do ateísmo, onde aparentemente parecia que o cristianismo seria exterminado da face da terra. Mas dentro desse período, então, da Revolução Francesa, ali, esse ataque à verdade, esse ataque ao cristianismo, claramente a profecia nos mostra que a palavra de Deus não seria destruída, que essas 2 testemunhas não seriam destruídas. Mas quem seriam essas 2 testemunhas? 2 textos importantes para nós lermos. O primeiro deles está em João capítulo 5, verso 39, e você pode ler ali, onde você vai ver ali uma declaração de Cristo dizendo que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, porque ali na época de Jesus não tinha o Novo Testamento, mas as Escrituras, então, jogando para o Antigo Testamento, elas testificavam a respeito dele, ou seja, testemunhavam. Essas testemunhas, elas testificam, elas testemunham. E aqui Jesus está dizendo que o Antigo Testamento testemunha a respeito dele. Quando nós vamos também em Mateus capítulo 24, no versículo 14, Jesus aqui também disse que o Evangelho seria agora proclamado para testemunho ao mundo inteiro. Ou seja, agora o Evangelho, agora a vida de Cristo, ou seja, o Novo Testamento, seria também agora proclamado ao mundo inteiro. E esse ponto é muito importante porque ele está dizendo que o Novo Testamento também seria essa testemunha ao mundo inteiro a respeito então de Jesus. A lição aqui nos traz algo interessante, que é a palavra que é utilizada tanto em Mateus 24 como em João 5,39, é a mesma palavra ali também traduzida no livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso 3. É a palavra martes, que é traduzida então como testemunhas.
novamente aqui fazendo um paralelo dentro desses 3 textos, mostrando que o Antigo Testamento e o Novo Testamento seriam então, ou são, estas 2 testemunhas abordadas aqui dentro do livro de Apocalipse, capítulo 11. E aí, quando a gente vai agora dentro do contexto da Revolução Francesa, dentro dessa história, nós vemos então claramente, estamos estudando isso durante esse trimestre, que a palavra de Deus ela quase foi destruída. E dentro desse período, claramente a palavra de Deus foi quase destruída, aonde ali aparentemente parecia que ela não iria vingar. Mas a verdade é que Deus fez com que ela prevalecesse. E a palavra de Deus hoje chega até nós. A lição então traz esse período profético, é um período de tempo, é importante então frisarmos que é um período que já aconteceu dentro da história. Há teólogos que trabalham a ideia de uma profecia futurística, mas na verdade não, é uma profecia que já acontece dentro da história, que vai ali do ano então 538 ao ano 1798, os 1260 dias, né, os 42 meses ali, que vai dentro desse período da história, até o período ali da prisão do Papa, né, pelas forças de Napoleão. Dentro deste contexto, então, essas profecias são importantes, nós compreendemos que são profecias então de tempo, que já estão dentro da história e mostravam então esse período de trevas, né, onde parecia que o cristianismo realmente seria destruído. Mas em meio a este contexto, onde parecia que realmente as testemunhas ali seriam mortas, nós compreendemos ali claramente que esse período de negação de fé, esse período ali aonde a tradição é colocada acima da palavra de Deus, aonde agora vem o agnosticismo muito forte, o ateísmo muito forte, é um período ali que realmente parecia que a igreja iria morrer. Mas dentro deste contexto, nós percebemos ali que a partir de 1798 é marcada agora ali pela abertura da pregação da palavra de Deus. E esse período agora, após esses 3 anos e meio, é um período agora onde a palavra de Deus ela ressuscita de certa maneira. E quando você estuda ali um pouquinho dentro dessa história, você percebe ali claramente que agora começam a se estudar a palavra de Deus. É o período onde se começam a estudar, por exemplo, a profecia, uma profecia de tempo maior, de 2.300 tardes e manhãs. E dentro desse período dessa profecia maior, começam a se estudar ali a respeito do santuário. É certo que eles entendiam que o santuário seria a terra, e quando a profecia falava o santuário seria purificado, eles compreendiam então que esse santuário seria a terra, e essa purificação aconteceria com a volta de Jesus. Eles erraram qual era a profecia, mas não erraram a data. Mas eles erraram esse contexto, porque Jesus não voltaria. Aliás, ninguém sabe o dia e nem a hora da volta de Jesus. É certo que ele vai voltar, mas o dia ninguém sabe. Era uma profecia relacionada ali ao santuário celestial, que esse, na verdade, é um outro tema. Mas é um período ali, de certa maneira, que a igreja começa agora, o povo começa a estudar, começa a voltar novamente a compreender, a querer estudar as Sagradas Escrituras. Em um período onde o ateísmo estava muito forte, o agnosticismo muito forte, onde a tradição havia sido colocada acima da palavra de Deus, claramente você vê a verdade de Deus ali triunfando. E aquilo que estava sobre ataque, de certa maneira, então ali é restaurado. E algo que estava sobre ataque era a lei de Deus, em especial também o sábado. E isso é restaurado. Eu queria terminar a lição, essa lição é bem complexa e delongaria um tempo maior aqui para nós tentarmos recapitular com vocês, mas eu queria frisar algo muito importante para que eu possa encerrar esse resumo da lição. Sim, a palavra de Deus, normalmente, ela sempre foi atacada durante a história. E sim, na nossa história, em nosso contexto hoje, também ela é atacada, onde muitos colocam a tradição acima da palavra de Deus. O ateísmo vem crescendo cada vez mais, e até mesmo o agnosticismo. E é muito importante nós compreendermos que nós temos a palavra de Deus porque muitos lutaram para que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. Mas, acima de tudo, existe um Deus que está no controle da história e permitiu que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. É muito importante nós darmos valor
valor a essas duas testemunhas, ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, a estudarmos conectados com o Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo de Deus, para que nós colocamos em prática os ensinamentos da Bíblia Sagrada, para que nós possamos se preparar para em breve estar com Cristo no céu. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a ser um estudioso da palavra de Deus. Que Deus te capacite a buscar seguir os princípios que contém neste livro, que durante a história pareceu que iria ser exterminado, mas não foi, porque Deus cuidou para que chegasse até nós. Que Deus te ilumine a dar valor à palavra de Deus, a colocar em prática os ensinamentos dela, a estudar e colocar em prática os ensinamentos dela em sua vida, porque sim, toda palavra é inspirada por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.